Bom dia de novo. Meu nome é Elaine Mendes. Eu estou hoje trabalhando no Hospital Itatiba. Primeiro, eu gostaria, inclusive, de agradecer a Cláudia a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E coube a mim falar sobre o assédio em função da lei que entrou em vigor em março, que a CIPA tornou-se uma comissão interna de prevenção a acidentes e assédio. E coube a mim falar de assédio. Eu confesso que quando a Cláudia me convidou, eu achei um grande desafio. É um assunto, eu considero, não sei quanto a vocês, mas é um assunto muito delicado, é complexo, envolve muitas variáveis em todas as camadas, né? E nós vamos tentar aqui falar o quê? Falar primeiro sobre conceitos do que é assédio, o que não é assédio, porque se antes não se falava em assédio, né, principalmente o público feminino, muitas vezes era submetido a situações de assédio e não se falava, era algo muito velado. Se nós não prestarmos atenção, ou você não fala do assédio e você não defende, você não diagnostica, ou você supervaloriza e tudo vira assédio. E esse é o também nossa preocupação. Então, primeiro eu vou falar de alguns conceitos mesmo fechados, conceituar o que é o assédio no trabalho, e depois a gente vai estender um pouco a conversa. Então, primeiro a definição sobre assédio. O que é assédio? Assédio significa a ação de importunar alguém de forma inconveniente, seja com insistências, perseguições, declarações, propostas ou pretensões. Pode estar relacionado a um comportamento ofensivo e abusivo. Tem vários tipos de assédios, mas nós vamos falar do assédio mais relacionado ao assédio no trabalho. Mas por que eu vou citar todos os tipos de assédio? Porque assédio é uma forma cultural, é algo que envolve cultura, educação, comportamentos. Então, o assédio não acontece só no ambiente de trabalho. Muitas vezes acontece, principalmente fora do ambiente de trabalho. E por que é importante saber dos tipos de assédio? Pessoas que são submetidas com mais frequência a assédio e pessoas que cometem o assédio, possivelmente elas fazem isso fora do ambiente de trabalho também. E o ambiente de trabalho se torna uma extensão daquele comportamento. Por isso que eu resolvi citar também. Então, nós vamos nos ater mais aqui sobre o assédio moral e o assédio sexual, que é dentro do ambiente de trabalho. Mas existe o assédio racial, assédio ou cancelamento, algumas pessoas se referem assim virtual, o assédio por idade, como o etarismo. A gente teve um exemplo há pouco tempo de uma pessoa que foi assediada na universidade, porque os jovens, essa nova estudante era de uma idade mais avançada, e ela sofreu assédio pelos estudantes mais novos, é um tipo de assédio. Existe o autoassédio, que é o workaholic, que, por incrível que pareça, é considerado um assédio para si mesmo, porque ao longo do processo você vai ferir a sua saúde emocional, física, tá? O stalking é um tipo de assédio que, se vocês tiveram a oportunidade de ver na Netflix, não sei se vocês conhecem uma série hoje que está com o nome de You na Netflix, é um exemplo do stalking. É uma pessoa obcecada, então a série, em resumo, é um homem obcecado por uma mulher, quando ele fica obsessivo por uma mulher, ele investiga tudo a respeito dela, a rede social, e assim, investiga a vida dela, se aproxima, seduz. E todas as pessoas que começam a se aproximar dessa mulher, do sexo masculino no caso, ele começa a querer eliminar da vida dela. Então é um tipo de assédio. E nós absorvemos essa expressão estrangeira para o nosso português, o bullying, o cyberbullying, que mais envolve crianças, né? A agressividade com crianças, e o cyberbullying adultos que usam da rede social para aliciar crianças sexualmente falando. Mas nós vamos falar mais do assédio sexual e moral. E não sei quanto a vocês, mas eu acredito que quando fala assim assédio, a primeira coisa que vem na mente é o assédio sexual. Porque o assédio sexual talvez ele seja mais contundente, ele é uma coisa ele é mais declarado, ele é forte e parece aparentemente mais fácil de identificar. O assédio moral já envolve muitas variáveis, questões que são veladas e tem um toque da subjetividade, da sua interpretação. Mas eu acho que é, o outro pode não achar que é. Mas a interpretação do outro é que foi errada. E aí, quando você fala em assédio moral numa empresa, num ambiente de trabalho, tem muitas variáveis. E entra essa interpretação. E nós vamos tentar tirar essas falsas interpretações para que a gente tente drenar o máximo possível. É um assunto vasto, é o que eu estava comentando com a Ana Paula antes da gente falar aqui. Pode ser que eu aborde situações que sejam desnecessárias, pode ser que existam temas importantes que eu nem aborde, porque ainda é novo para todo mundo falar disso no ambiente de trabalho.
O assédio sempre existiu, em todos os ambientes, em toda a época. Só que o assédio não era falado, era velado muitos anos atrás. E agora tem se falado e às vezes hipervalorizado. Então não pode se falar nada, porque tudo vira assédio, né? Vamos tentar tirar um pouco dessas falsas interpretações. Assédio no trabalho. O que seria o assédio no trabalho? Colocar um colaborador em uma situação constrangedora, abusiva ou inconveniente dentro do ambiente de trabalho, pode partir de um líder e um gestor ou não, deve ser uma ação recorrente, por tempo prolongado, com a intenção de prejudicar o colaborador. Mas tem que ter uma intenção de prejudicar, ok? Inferiorizando ou desestabilizando esse colaborador. Vamos começar com assédio moral. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o que é o assédio moral? Toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes, que repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou a integridade psíquica ou física de um trabalhador. E é considerado crime. Então, o assédio sexual, o assédio moral, eles são crimes. Pode chegar até 1 a 2 anos de reclusão. Como funciona? Como pode acontecer um assédio no ambiente de trabalho? O assédio ele pode ser vertical ou horizontal. O assédio vertical ele pode ser descendente, do chefe para o colaborador. Ele pode ser ascendente, do colaborador para o chefe. E pode ser horizontal, entre os colaboradores subordinados. E pode ser um assédio organizacional. A organização, ela assedia. Então, quando você pensa na organização que tolera ou incentiva estratégias administrativas desumanas com humilhação e controle. Então, o assédio começa de cima e pode ir até hierarquicamente a pessoa que estiver num nível mais baixo. O assédio, que a gente logo pensa, né? O vertical, que é descendente do chefe para o colaborador. Existe uma pressão dos chefes, situações desconfortáveis ou humilhantes. E da forma ascendente, que não é nada incomum, e a gente às vezes não percebe, quando um colaborador tem ações de omissão para boicotar o gestor. Ela quer dificultar a ação da liderança. Então, o que ela faz? Omite informações importantes que podem resolver algum problema. Isso também é um tipo de assédio, que a gente não para pensar. E entre os colaboradores, é uma ação direta e pessoal para prejudicar. Veja que sempre existe o termo prejudicar. A intenção da ação é que conta. Tá? Então, assim, tudo começa na intenção do seu pensamento. Tudo começa no seu pensamento. Qual a intenção? Por que gerou aquela atitude? Qual foi a intenção na hora de fazer aquela atitude? Aí uma intenção você percebe que foi algo ocasional, algo que não teve intenção, ou é algo constante com aquela intenção de se prejudicar outra pessoa, tá? Isso é assédio. Prejudicar ou eliminar o profissional ou competição exagerada. Pessoal, competição sempre vai existir, ela é saudável. A competição entre pessoas que trabalham, isso pode ser saudável. A exagerada é que não pode existir, porque a competição te leva a sair da zona de conforto. Então, sempre terão pessoas onde você convive, em qualquer ambiente, seja familiar, seja de amigos, seja de trabalho, pessoas com capacidades e habilidades maiores do que a sua e menores do que a sua. Isso vai existir em qualquer ambiente. Quando você vê uma pessoa com uma melhor capacidade e habilidade do que você, qual seria o que a gente deveria fazer? Tentar alcançar aquela pessoa. Né? Você admira e você tenta chegar até aquela capacidade. O que grande parte das pessoas fazem, talvez, por questões próprias, deficiências próprias, história de vida, ela tenta abaixar aquela pessoa para que ela fique no nível dela, ou abaixar até mais para que ela fique acima dela. Esse é o problema da competição. Eu ouço muito a expressão mundo corporativo, ele é competitivo. Sim, ele é e tem que ser. O mundo corporativo, ele é competitivo, mas ele é competitivo com os outros. Uma empresa tem que ser competitiva com o mercado. A empresa não pode ser competitiva entre si. Não tem como crescer. A competitividade saudável é aquela que você vê a qualidade do outro. Claro que todo ser humano tem um coração enganoso. A intenção é, puxa, por que fulano consegue e eu não consigo? Né? Então, assim, aí seria um autoconhecimento, uma série de viés, uma série de variáveis que envolve todo esse processo, mas que você se inspire no outro, que as pessoas deveriam se inspirar. A nossa atitude é
crescer e não diminuir o outro para que você fique à altura dele, tá? E é isso que geralmente acontece. E não é só no ambiente de trabalho. Por que eu falo que não é só no ambiente de trabalho? Porque em qualquer ambiente isso pode acontecer. E se uma pessoa, por que a gente fala? Se uma pessoa sofre abuso ou assédio na família, entre amigos, na história de vida dela, essa pessoa vai ser muito mais propensa a sofrer o assédio dentro do trabalho, porque ela não aprendeu a colocar limites. Ela ainda não conseguiu entender dessa forma mais ampla o que é um assédio. Sabe a história do sapo na água quente? Você coloca o sapo e vai esquentando a água, ele fica, vai ficando, ele acostuma. Quando ele percebe que está quente, para pular fora já não consegue mais. Né? Diferente de você pegar uma água quente e colocar o sapo ali, que ele pula fora. Uma pessoa que já tem um histórico de assédio na vida, ela vai ser possivelmente uma pessoa mais assediada no trabalho. Assim como o assediador, que já tem essa postura fora daquele lugar de trabalho, ele também tem uma tendência a ter essa atitude quando ele estiver no ambiente de trabalho. Então, vamos a exemplos de assédio moral? Vamos lá. Retirar a autonomia ou contestar a todo momento um colaborador. Você tira a autonomia dele com medo de que ele possa fazer sombra a você. O que a gente está falando? Da insegurança desse líder, né? Desse gestor. Isso é um assédio moral. Sobrecarregar colaborador ou causar sensação de incompetência e inutilidade. É o que a gente conversou antes. Bom, deixa eu diminuir para que ele abaixe o facho, porque aí, assim, ele não tendo voz, ele não vai se expressar e eu posso continuar no domínio sobre essa pessoa. Veja quantas situações deve estar passando na cabeça de vocês do dia a dia que acontece. Né? Então, assim, é interpretar as situações uma a uma. E como essas situações se repetem no dia a dia a ponto de prejudicar aquele colaborador. E ele não conseguir nem exercer a função dele. Tá? Agressões físicas, psicológicas ou verbais, não precisa nem de explicação. Ignorar a presença do colaborador ou os seus problemas de saúde, né? Minimizar. Você não validar o que outra pessoa, o que o seu colaborador tem de problema de saúde, ou ignorar. Não tem coisa mais agressiva do que você ignorar uma pessoa, do que a indiferença. Às vezes a agressão verbal, ela dói menos do que a indiferença. Então, quando você ignora uma pessoa, sabe aquele tratamento de silêncio? A pessoa passa por você, não, a pessoa não existe. Está numa reunião, o gestor se refere a todos e deixa o outro de lado. Isso é assédio. Gritar ou falar de forma desrespeitosa, usar apelidos pejorativos, não precisa de explicação. Espalhar boatos e rumores ofensivos, criticar a vida particular. Gente, é natural do ser humano falar do outro. Eu, particularmente, descobri há pouco tempo, há questão de 2 anos, que o nosso cérebro é programado para gostar, sentir prazer com a fofoca. E a fofoca, ela é sutil, né? Ela pode vir até como um tom de ajuda. Ai, você viu o que aconteceu com a fulana? Coitada. O quê? Ai, você não ficou sabendo? Ah, então. E blá, 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 blá. E a pessoa não está presente. E por que o seu cérebro é programado para gostar de fofoca? Para espalhar a informação? Não. Quando você recebe informação... Fofoca não é de coisa boa, fala sério. Né? Dificilmente você vai fofocar de uma coisa boa. Você não vai ficar elogiando ninguém. Você viu como ela fez bem o trabalho dela? Como ela superou a meta esse mês? Essa fofoca, não, geralmente não, né? Geralmente a fofoca, você viu? Nem metade ela conseguiu. Coitada, também, olha só o que ela está passando na vida pessoal, né? E blá, blá, blá. Quando você sabe de um problema que uma pessoa está passando, eu acho que o nosso cérebro foi programado para ter prazer em saber dessa informação, para que você ajude essa pessoa, não para que você passe essa informação para frente. Quando você quer ajudar verdadeiramente uma pessoa, você não precisa dar com a direita e mostrar com a esquerda. Você vê como o assédio esbarra em uma questão educacional, cultural, princípios de vida, valores que as pessoas têm na vida. E a empresa, o lugar de trabalho, é só um setor da vida dela. Não é? Punições vexatórias, depreciar em redes sociais, isolar fisicamente o colaborador, impedir sua expressão, sonegar informações necessárias ao seu desempenho profissional. Não vou contar tudo, não.
Não vou falar tudo que ela tem que fazer, não. Deixa ela não sabendo que tem que fazer isso, que aí ela fica aquém do que eu estou fazendo, eu vou estar sempre melhor do que ela. Isso pode acontecer entre colaboradores. Você instrui um colaborador, como líder, como gestor, e fala, agora passa isso para frente. Ela passa metade. Ou não passa tudo. Porque assim, sempre eu vou ter aquela gordura para queimar, vou estar sempre um pouquinho acima dessa outra. Esbarra no quê? Insegurança dessa pessoa, histórico de vida dessa pessoa, ela está com medo, ela está se sentindo ameaçada. E aí ela não passa a informação. E a outra não está sabendo, faz pela metade, começa a receber, às vezes, chamar a atenção dela, porque ela não está fazendo, ela nem sabia que tinha que fazer. Intenção, de novo, intenção do coração, intenção do pensamento dessa pessoa que está instruindo. Por que ela sonegou essa informação? Não é assédio moral. É o que eu falei, nem 8 nem 80. Não vamos potencializar e tudo vir assédio, né? Exigências profissionais. Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de metas, além de conflitos eventuais. Gente, lidar com pessoas traz conflito. Não tem como você conviver com pessoas e não ter conflito. Para que existe um gestor? Para que existe um líder? Qual é a função de um líder? Resolver conflitos, não criá-los. Né? Então, quando o conflito é ocasional e assim, não é intencional o que aconteceu, isso não é abuso. A empresa tem metas para alcançar. Você tem funções a exercer. Você tem que cumprir. É natural que o seu líder, que o gestor chegue para o seu colaborador e faça, olha, não alcançamos. Como podemos melhorar? Essa é outra característica também pessoal. Vai elogiar? Elogie em público. Vai chamar atenção? Chame no privado. Fulano, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Mas ele tem que alcançar. Ai, fui assediada porque me chamaram atenção porque eu não consegui. Não, peraí. Primeiro de tudo, quando você foi contratado, você sabe qual é a sua função aqui? Você sabe o que você tem que cumprir? Às vezes a empresa muda e às vezes tem momentos de maior demanda. Tem que cumprir isso, não é assédio. Tá? Lembra que a intenção, uma atitude prolongada, repetitiva, com a intenção de prejudicar essa pessoa. Isso não é. E o aumento do volume de trabalho em determinados períodos é possível, dentro dos limites da legislação, sem caráter punitivo. Quando as pessoas exigem metas possíveis, nós estamos passando por isso agora no HI. Estamos implantando o prontuário eletrônico do paciente. A demanda aumentou pra caramba. A gente sabe que sim. E isso é abuso? Isso é assédio? Não. Gente, nós estamos mudando a empresa. Vai ter momentos que você vai ter que se dedicar mais. E nós vamos falar um pouco mais de liderança, como que um líder tem que lidar numa situação dessa. Tá? Não é assédio moral. Uso de mecanismos tecnológicos de controle, como ponto eletrônico. Frequência e assiduidade. A empresa tem que ter controle dos seus funcionários. Isso não é assédio. Tá? Más condições de trabalho. Ambiente físico pequeno ou com pouca iluminação, exceto se com o objetivo de desmerecer o colaborador frente aos demais. Fulana está me incomodando. Vou colocar naquela salinha. Tratamento de gelo para ela. Aquela salinha sem ar-condicionado, está escurinha. Ok? Eu já falei um pouco sobre isso. Eu quis abrir um parêntese sobre fatores predisponentes. Por que acontece assédio no ambiente de trabalho? Por que acontece assédio em um determinado lugar? Né? Quando você fala em assédio, você tem o assediador e tem a vítima. Quais são as características do seu assediador? Quais são as características dessa vítima? Então, assim, o que é um líder? O líder é a pessoa, o gestor. Todo gestor deveria ser um bom líder, o que não é uma verdade. E nem todo líder está numa posição de gestor. Entendem isso? Você pode não ser o gestor da sua seção, mas você é líder. O que o líder faz? O líder inspira. Ele resolve problemas. Você tenta... Você é aquela pessoa que parece que ela tem um imã, né? A pessoa chega, você já quer olhar o que ela está fazendo, como ela está resolvendo aquilo. Isso é um líder. E um gestor seria bom que fosse um bom líder. Por quê? Porque o líder, o gestor, ele vai dar a cara para a equipe. Se é um gestor com características mais agressivas, a equipe fica agressiva. Isso perpetua. Né? Então, se você, se você tem um gestor mais agressivo, ou você não consegue se adaptar ao jeito dele, ou às vezes você acaba absorvendo gradativamente aquela postura, aquele comportamento. Então, eu queria falar um pouquinho, existem tipos de liderança, assim, existem várias classificações, mas tem uma que eu acho muito interessante, que eu acho que ela é fácil de entender.
Você pode ter o líder autocrático, democrático, servidor, e esse termo vem de francês, laissez-faire. O que significa cada um? O autocrático, chegou, mandou. Mandei e acabou. Manda quem pode, obedece quem é inteligente. É assim, acabou, não se discute. Não fala mais no assunto. Esse é o líder autocrático. O que acontece? Pressão. Como é que ficam os colaboradores? Sob pressão. Não tem voz ativa, não pode falar nada. Existe uma tensão pairando naquele ambiente. O líder democrático é aquele que senta. Primeiro ele vai ouvir todos os colaboradores. Quais são os problemas que nós temos? O que você acha sobre isso? E você? O que você acha? Como é que está Bragança? Como é que está Cunhana? Qual o problema que você tem em Bragança? Vamos tentar chegar no acordo. Se o líder for muito democrático, ele só vai ficar discutindo problemas. Chega uma hora que a equipe fala, e aí? E aí? O que nós vamos fazer? Existe o líder servidor, aquele que não quer conflitos. Não quer sair mal na fita. Então, não, tem que fazer, mas não precisa todas as vezes. Não, você tem que fazer isso, mas assim, não, eu sei, hoje está num dia mal, então não precisa. O sim é mais ou menos. O não é um não, depende do não. É um não, mas assim, não, eu entendo. Hoje, não, aquele fulano não precisa. Como assim? Então fica perdido. Não sai de cima do muro? Eu tenho ou não tenho que fazer? É minha obrigação ou não é? Está ali escrito que é, mas fulano não faz. Ele não... A pessoa não cria embate com ninguém. Equipe confusa. E esse laissez-faire é aquele que deixa correr solto. Tipo, você faz que eu não estou vendo o que está acontecendo, cada um faz o que quer. Vai indo, né? O que acontece? Fica uma bagunça. O líder ideal seria aquele que tivesse todas essas características em momentos diferentes. Por exemplo, você começa sendo democrático. Você vai sentar, resolver, ver quais são os problemas. Ali você está ouvindo e você está acolhendo os seus colaboradores. Segundo passo, você tem que ser autocrático. Tomou decisão? É essa decisão, moçada. Não tem mais o que discutir. Tem que obedecer. Depois você tem que ser um servidor. Tem um momento que você fala, não, sobrecarregou demais. Não, aquele fulano fez o que deu, não chegou na meta que tinha que chegar, mas não, aquele ali foi essa situação peculiar. Você tem aquela capacidade de conseguir ver dentro do contexto onde você vai ser flexível ou não. Você serve ao seu colaborador. E o laissez-faire é aquele que depois que, por exemplo, estamos numa meta, temos que fazer esse prontuário eletrônico funcionar. Aquela agitação toda, primeiro sentou, discutiu, mandou, tem que fazer. Fulano não conseguiu isso. Tudo bem, gente, adaptação, tem esse momento de adaptação. Vamos esperar. A hora que a coisa correr solta, fecha um pouco os olhos, deixa eles descansarem um pouco. Aquele dia que você chega com o seu colaborador e fala assim, meu, sexta-feira à tarde, vai pro happy hour, vai descansar. Valeu por tudo que você fez. Faz de conta que eu não... Sabe? Começa uma baguncinha e você fala, gente, eles estão cansados. Ficaram meses trabalhando em cima disso. Então, o verdadeiro líder é aquele que sabe em qual momento ele vai fazer isso. É lógico que ele vai dar característica para a equipe dele. A pessoa que é assediada, existe personalidade, todo mundo tem personalidade. Uma personalidade mais acuada, uma pessoa que tem um histórico de vida e que foi... E o abuso, ele é muitas vezes, por isso que é difícil falar de abuso, ele é velado, ele é sutil, só que ele é constante. É igual uma gotinha d'água caindo na sua cabeça todo dia. Uma gotinha. Imagina você sentado nessa cadeira e eu falo assim, ó, você vai ficar 3 horas por dia nessa cadeira. Confortável. Tá confortável? Tá legal? Tá. Agora põe uma gotinha na sua cabeça. Só uma gota d'água na sua cabeça. Chega uma hora que começa a ficar dormente. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, você não consegue mais raciocinar. Isso é assédio. Às vezes a pessoa passa a vida inteira em ambientes de assédio. Então, esse colaborador, essa pessoa que está sofrendo esse assédio, ela precisa de ajuda. Ela não está vendo que ela está passando por aquilo. Muitos não entendem o que estão passando. Prevenção do assédio moral. É tudo que nós conversamos. Investir no esclarecimento do colaborador, informação, definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho, código de ética da instituição bem estabelecido, capacitar a liderança, né, educação continuada dos funcionários. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, 70% do que eu disser, amanhã vocês não lembram de mais nada. Talvez falar, algumas coisas foi legal, mas não lembro direito o que foi. Eu tenho que repetir. E repetir. É assim que a educação é feita. É assim que a gente aprende, na repetição e com motivação, né? Comunicação aberta, contato com RH, comunicação através de WhatsApp, e-mails, implementar consequências. Quem errou tem que ser punido. Tem que ter uma consequência pelo que aconteceu. Uma coisa é você dispensar o colaborador e falar, não quero nunca mais. Não,
Você chama a pessoa, existe a consideração por aquilo, perdoa-se, mas tem uma consequência, tá? E a consequência vira o exemplo para as outras pessoas também não fazerem, tá? Monitorar o ambiente de trabalho, cultivar a diversidade e inclusão. Cá entre nós, hoje se fala muito em inclusão, mas nosso país não é inclusivo. Lamento. Nós estamos longe de ser inclusivo ainda. É muito fácil falar inclusão da boca para fora. É muito fácil falar inclusão das coisas bem assim, escrachadas. De preferência, se você puder bater uma foto e colocar numa rede social. Inclusão é muito mais do que isso, tá? Vamos ao assédio sexual. Eu acredito que seja até mais fácil de identificar, mas não é, por isso, mais fácil de se tomar uma atitude, tá? Ele se caracteriza por uma ação reiterada, mas dependendo do caso, pode ser considerado como um ato único, em que a vítima, que pode ser mulher ou homem, a gente logo pensa na mulher como vítima do assédio sexual, mas pode ser ao contrário, tá? Acaba sendo intimidada com incitações sexuais inoportunas. É considerado crime também, de 1 a 2 anos. O assédio sexual, gente, ele pode ser vertical, ele tem que ser vertical, tá? O horizontal não é considerado um assédio sexual. Então, o criminoso usa do seu cargo superior para constranger a vítima e lhe conceder vantagem sexual. Então, você tem que estar num nível em que você coage essa pessoa, ou através de chantagem ou intimidação, e pode caracterizar assédio sexual e moral ao mesmo tempo. Pode exercer os dois ao mesmo tempo. Exemplo de assédio sexual: contatos físicos forçados, exibir ou enviar fotos de partes íntimas, exibição de material pornográfico como revistas, fotos, sites. Falar sobre assuntos íntimos e embaraçosos, oferecer e presentear de forma costumeira e indiscreta. Fazer ou insistir em convites, galanteios, flertes, pedidos, propostas, comentários, insinuações, gracejos, piadas desrespeitosas ou indecorosas. Veja que isso acontece em ambiente de trabalho. Em qualquer ambiente, a sedução existe. Onde existir homem, mulher, onde existir, seja lá qual a preferência sexual de cada um, existe essa troca entre os seres humanos. Só que tudo tem que ter um limite. A partir do momento que você use aquilo para benefício próprio, você está usando da sua autoridade para que você consiga, através de uma chantagem, aquele benefício para você. E a pessoa que está sendo assediada, muitas vezes não percebe que isso existe. Às vezes ela cede, às vezes ela não percebe, às vezes ela percebe, enfim. Muito a se discutir sobre isso, porque é muito sério. Eu até levantei a importunação sexual, foge do termo assédio, mas é qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima. É mais grave, com penalidade de 1 a 5 anos. Uma situação de importunação sexual, cujo estupro é um exemplo, na Netflix tem uma série, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver, chama Anatomia do Escândalo. Qual que é o cenário? É uma pessoa que exerce uma liderança política, ele é casado, bem casado, com filhos e tudo, e ele tem um caso extraconjugal no trabalho. Tem um affair com uma pessoa, tem um relacionamento extraconjugal. E não me lembro exatamente qual o contexto, em que parece que eles se rompem, eles se afastam, e um belo dia ele está tenso, e aí ela sugere que ele saia do ambiente, eles entram no elevador. O que acontece? Ele força uma relação sexual com ela ali. Só que eles tinham um relacionamento. Sabe aquele não que a pessoa fala que é sim? Ela falou não, mas ela queria. E nos Estados Unidos, essa série americana, os Estados Unidos são muito mais rigorosos com o não é não, sim é sim. Então ela falou, eu não quero. E aí a série gira em torno disso porque ela o acusa, ela o denuncia e ele vai para a júri por crime, né? No caso, por estupro. Segundo esse estudo, Think Eva, em parceria com a LinkedIn em 2020, o assédio sexual pode variar em ambientes profissionais on e offline da seguinte forma: 92% solicitação de favores sexuais, 91% contato físico não solicitado, 60% abuso sexual e 10% das mulheres não sabiam dizer se já haviam sofrido esse tipo de assédio no trabalho. Se você disser isso para as pessoas mais antigas, tá de brincadeira comigo que ela não sabia. E aí as coisas vão caminhando. Se você começar com uma mulher de 20 a 30, outra de 30 a 40,
e outra de 40 a 50 ou mais, a visão é completamente diferente em relação a essa questão sexual. As mulheres mais jovens hoje sabem muito mais se impor e até de uma forma tudo quase vira assédio, né? Vira quase que uma bandeira a ser defendida. Em que as relações interpessoais estão ficando complicadas. Não posso falar nada, senão tudo que eu disser vai virar contra mim. Mas antigamente era tudo velado, e era tudo natural, era tudo normal. Veja, natural que o homem e a mulher, enfim, que duas pessoas se atraiam sexualmente, é natural? É natural. Mas é normal que você faça isso se ela não está permitindo? Não, isso não é normal, isso não é correto, tá? Vamos entender as diferenças. Não é assédio sexual. Algumas situações, como investidas, galanteios, elogios, por mais que possam ser desconfortáveis, não gosto de fulano ou de ciclano, não são características de um assédio, visto que o assédio sexual ocorre quando parte de um superior hierárquico com características de pressão, promessa ou vantagem. Ok? E o que fazer nessas situações? Anotar com detalhes as situações, data, hora, local, bem como listar as testemunhas dos fatos, buscar os canais de denúncia e apoio disponíveis para orientação de como proceder, comunicar ao superior hierárquico, à ouvidoria e ou à equipe de RH. Trabalhar com a vítima para o enfrentamento das situações. Você tira ela de um setor, põe em outro, essa pessoa tem uma predisposição a ser assediada, possivelmente pelo comportamento dela. Testemunha, apoiar e disponibilizar-se para colaborar com a apuração dos fatos com imparcialidade. Testemunhou? Auxilie essa pessoa. Auxilie e, com imparcialidade, dê continuidade àquele processo, o que também não é fácil. Quantas pessoas testemunham uma situação em casa, e não conseguem falar? Imagina no ambiente de trabalho. Eu vou falar. O que vai acontecer comigo? Olha como é difícil lidar com isso. Olha que função difícil, que assunto complicado, cheio de variáveis, que está agora na nossa mão para resolver no ambiente de trabalho. Bom, consequências. Para a organização e para a empresa, redução de produtividade, de qualquer tipo de assédio, lógico. Rotatividade pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, muitas faltas, licenças médicas, exposição negativa da marca, indenizações trabalhistas e multas administrativas, ou seja, começou a aparecer muito isso na empresa? Uai, vamos investigar o que está acontecendo? Onde está esse buraco? Onde está esse fio solto? Para o indivíduo, dores generalizadas, palpitações, sintomas neurovegetativos, sintomas físicos, psicológicos. Existe na sua equipe muitas pessoas queixando de muita coisa? O que está acontecendo nessa equipe? Essa pessoa chegou que ela não era assim? Por que agora ela está tão chorosa? Por que agora ela está reclamando de tudo? Antes de apontar a atitude, o que está acontecendo? Isso é liderança. Dores de cabeça, hipertensão, alteração do sono, irritabilidade, crise de choro, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, síndrome do pânico. Sabe aquele setor que está todo mundo depressivo? Todo mundo com síndrome do pânico? Todo mundo precisando de atestado a toda hora? Todo mundo está fugindo do quê? O que está acontecendo ali? Por que está todo mundo ficando doente? Por que tanto atestado? Um dia fulano, outro dia ciclano, essa fulana era tão tranquila, trabalhava tão bem, produzia. Por que de repente essa mulher começou a faltar desse jeito? Né? Perda do significado do trabalho e até chegando ao suicídio, né? E consequência para o próprio Estado. Veja o que uma atitude de um gestor dentro de uma empresa pode impactar o Estado. Custos com tratamentos médicos, despesas com benefícios sociais, custos com processos administrativos e judiciais. Então você vê que é uma bola de neve que vai crescendo. Resumindo, a mentalidade anti-assédio, que agora nessa lei 14.457, se torna obrigatório o quê? Código de ética e conduta na empresa a respeito do assédio sexual e divulgação do mesmo. Canal para recebimento e acompanhamento das denúncias, mantendo anonimato do anunciante. Acolhimento das vítimas fragilizadas e obtenção de informações das testemunhas. Busca ativa dessas testemunhas. Você sabe que fulano ou ciclano testemunhou? Vamos tentar resgatar essa testemunha. Temas de prevenção e combate ao assédio, anual, pelo menos anualmente, fazer essa reciclagem, isso nós estamos fazendo aqui. Ações de capacitação, orientação e sensibilização de todos os empregados em todos os níveis hierárquicos. Todos os níveis hierárquicos. E que seja constante. Essa conversa aqui está muita informação hoje. Vocês estão aqui desde as 8 horas da manhã. Vocês estão exaustos. Algumas coisas vão ficar retidas. Grande parte não. Mas alguma coisa ficou interessante daquele assunto. Mas vocês vão esquecer. Eu tenho que repetir. Nós vamos repetir. Pegar um assunto por vez, destrinchar. Falar, troca de assunto, troca de informação, troca de experiência. O que você viveu? O
que está acontecendo com você que hoje você está triste? Perfeitamente, sua calculação muito bem feita. É o que eu falo, quando eu coloquei meu filho na escola e eu vi o quanto meu filho mudou com algumas coisas que aconteciam na escola, e ele teve um problema muito sério numa escola que ele frequentou, que ele mudou completamente o comportamento, eu tive que tirá-lo da escola. E só depois que eu tirei ele da escola que ele verbalizava para mim o que acontecia na escola. Aí eu falo, gente, escola é uma extensão da casa. O trabalho também. Quase que ao contrário. Você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa. O que acontece fora que a pessoa traz para o trabalho? Às vezes não tem nada a ver com aquele gestor. Às vezes não tem nada a ver com o colaborador. Né? Uma coisa, às vezes, pontual. Vânia, você tocou num ponto crucial. Por que eu falo de gestor? Né? Porque dependendo de como o gestor conduz essa equipe vai ser mais ou menos parecida. E a gente sempre fala do gestor para com os colaboradores, mas tem entre os colaboradores. E é muito interessante isso quando o gestor, igual você falou, não é o que você fala, é como a pessoa interpretou o que você disse. Né? Existe na comunicação, que é essencial a comunicação, a vida é feita de comunicação. Você comunica, igual eu falei, não tem agressão maior do que você simplesmente isolar uma pessoa, você ficar indiferente a ela. A postura comunica, o corpo comunica, não é? O olhar comunica, o silêncio comunica. E aí quando você diz que você, às vezes, não é igual uma pessoa fica magoada ou chateada, eu costumo dizer assim, você não ficou chateada com a pessoa ou com o que ela disse, foi com o que você sentiu com o que ela disse, porque o que ela disse repercutiu de uma forma peculiar para você. Então, por exemplo, tem pessoas que qualquer coisa que você diz, a pessoa se sente ofendida, se sente acuada, mas ela não foi ofendida e não foi acuada. E aí cabe ao gestor, exatamente o que você falou, essa sensibilidade. Por isso que o gestor deveria ser um bom líder, porque nem todo gestor é líder. E como eu disse que nem todo líder está na gestão, é você ter essa sensibilidade de olhar a sua equipe, a diferença de cada um. Foi o que eu falei, características pessoais de cada um. E ali você abrir concessões. E você saber o jeito que eu falei, e você voltar como líder e gestor, chamar ela do lado e falar, escuta, eu acho que eu falei um pouco agressiva para você aquele dia. Você ganhou o seu colaborador. Tem dia que você está agitada, você está com um monte de pepino para resolver. E tem pessoas que também são assim, você fala, vai lá, vai, Bruto, passou, a pessoa, beleza, fui. Aí você fala, mesmo jeito para outro, nossa, do jeito que ela me tratou, eu sou assediada nessa empresa. Ela fala assim comigo todos os dias. E aí cabe a comunicação, mas você se sentiu ofendido por quê? Então, vem aqui, desculpa, não era a minha intenção te ofender, não era a minha intenção te magoar. O meu jeito é assim. Eu vou tentar me adaptar ao seu e você tente me entender. Quem está na liderança, geralmente não é uma pessoa muito apática. Porque para ter liderança, você tem que ter aquela parte autocrática, lembra? De tomada de decisão. Então, você tem que ter disciplina com brandura ao mesmo tempo. Isso é o maior desafio de um gestor, de um líder. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter regras, mas não quer dizer que você tem que ser grosseiro, tem que ser topeira, tem que ofender para obedecer. Eu mando e você obedece. É a disciplina com a brandura. Quando que eu comecei a entender isso? Minha pessoa particular, quando eu fui mãe. E mãe surta, né? Fala sério, qual mãe? Quem nunca, enquanto mãe, nunca surtou? Fica na batidona 24 horas do dia para você ver se você não surta. E naquele momento você fala, ai, calma. Disciplina com brandura. Não é não. Mas você pode falar, não. Como você falar assim, vem cá. Não. Hoje não vai dar pra gente ir, filho. Hoje não dá pra eu te dar isso. A pessoa vai chorar. Tudo bem, filho. Chora. Sei que você tá triste. Vem cá, vem conversar comigo. Mas você continuou dando não. Né? E isso se estende no ambiente de trabalho. Setor de recursos humanos tem um papel fundamental para que a prática do assédio no trabalho seja coibida e para que os colaboradores vítimas sejam acolhidos. Que grande função! Que grande desafio agora está em nossas mãos. O Hospital Itatiba hoje tem os canais de denúncia diretamente pelo RH, né, de uma forma extremamente confidencial, isso tem que ser garantido, tá? E através da ouvidoria do Be Home. Eu escolhi 2 videozinhos rapidinhos para passar, que são exemplos, são só para a gente finalizar a palestra, tá bom?